Então, boa tarde a todas e todos. Vou dar a abertura oficial à sessão de defesa de tese de doutorado da doutoranda Fabiane Moreira da Silva, intitulada Isso não se ensina na escola, a cosmogonia africana e afrodiaspórica de rebelados e quilombolas no enfrentamento da recolonialidade através da educação para a vida. Então, com muita alegria que a gente faz essa abertura de sessão no PPG-MAD, da nossa primeira cotista racial a se submeter ao exame de defesa de doutorado. Então, a Fabiane faz história no nosso programa, que nos alegra muitíssimo viver esse momento, e é uma conquista, né? Então, tem esse gosto especial dessa defesa por a Fabiane, né, representar toda essa luta, né, por inclusão nesse momento, e também nós estamos muito felizes de estarmos acompanhadas e acompanhados de uma banca maravilhosa. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Cláudio Furtado, que é co-orientador da FAB, que está lá em Cabo Verde, que recebeu ela em Cabo Verde, e a quem nós temos muita gratidão, estamos muito felizes com esse momento, de poder viver, partilhar esse momento. Quero agradecer muitíssimo também a participação do mestre de saberes Benedito, que é doutorando em educação, que vai nos brindar com essa fala da comunidade quilombola Junsurá, que é uma das comunidades que foi pesquisadas na tese de doutorado da Fabiane. Quero agradecer muitíssimo a presença da doutora Dalzira Maria Aparecida Yagunã, Coloféia, lhe peço para seguir a fala. É uma honra para nós ter a senhora com a gente, e por toda a trajetória que a senhora acompanhou, tanto da FAB quanto comigo, todas essas lutas, e que a senhora nos inspirou tanto, e aí a gente ter a senhora na banca da FAB é uma grande honra. Do PEA. Quero agradecer a participação da professora Maria de Lourdes Silva Gonçalves, da Universidade de Cabo Verde, que está aqui conectada conosco, que é uma das primeiras professoras e pesquisadoras, né, a trabalhar com a comunidade dos rabelados. Então, ela já participou com a gente na qualificação, muito importante, então a gente agradece dela estar conosco. E, por fim, e tão importante quanto, quero agradecer a queridíssima professora Karina Catiana Copa, que é nosso tesouro da casa, né? E que também é nossa vice no grupo de pesquisa Joanas, né? E por quem a gente tem tanto afeto e que também esteve conosco engajada nessa caminhada. Então, o grupo de pesquisa e extensão Jonas de Andrade está muito contente hoje, né? De a FAB poder fazer essa defesa. E a Fabiane, ela é uma pesquisadora que inicia a sua trajetória de pesquisas junto com Joanas. Então, é iniciação científica, é TCC, é mestrado hoje, defesa de doutorado. Então, Fábio, muito orgulho de você estar vivendo esse momento. E a gente combinou de ser bastante formal para guardar as nossas lágrimas e emoções, não sei se nós vamos conseguir, né? E a Fabiane tem agora de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação dela. Boa sorte, Fábio. Tenho certeza que vai ser tudo maravilhoso. Eu vou pedir para as pessoas que estão online, por favor, que continuem com seus microfones desligados durante toda a apresentação. E boa banca para todo mundo. Não é? Isso. Bom, boa tarde a todas e todos. Como a professora Carolina já iniciou, eu vou fazer a defesa do meu projeto não, né? Do meu trabalho de tese, e que esse trabalho foi muito importante nessa minha trajetória, não só pelo teor da pesquisa, que é algo que muito me motivou durante todos esses anos aí, que foi uma
continuidade, na verdade, de vários projetos que a gente foi trabalhando aí desde 2016, e aí culminou nessa grande finalização em fazer um trabalho em conjunto com a comunidade de Ossurá e a comunidade dos Rabelados em Espírito Branco com gente. Então, quem sou eu, né, nessa universidade, que já vamos destacar que é um espaço extremamente delimitador, não tem espaço, a gente vem brigando por espaço da universidade dentro desse ambiente, e sou uma mulher negra, periferizada ou periférica, enfim, depende das interpretações, que começa a sua trajetória ali na graduação, fazendo curso de pedagogia, e aí emenda para o mestrado em educação e logo em seguida emenda para um doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, justamente porque nos meus percursos de pesquisa eu senti falta nesse espaço da educação, nesse projeto, né, nesse momento, nesse espaço de pensar a educação, de olhar para outros lugares também, que não seja só o processo educativo. Rompendo com essas lógicas que a gente precisa olhar para outras coisas de uma forma muito dividida, né? A minha busca por entrar para o programa teve muito a ver com essa necessidade de dialogar a educação com outros espaços, principalmente conversando com a territorialidade. Então, né, um corpo negro nesse espaço de poder, pesquisando com grupos marginalizados, grupos de resistência que lutam por direitos numa sociedade desigual. Né? Uma mulher negra numa universidade embranquecida, extremamente hostil, pesquisando sobre educação quilombola, olha só. E aí, quando eu me apresento, que isso é um trecho que eu escrevi em 2020, ainda né, é muito vivo, quando eu me apresento como essa mulher negra periférica, eu não digo apenas o meu gênero e a minha cor, mas eu também estou dizendo e afirmando de onde eu vim, e que aos longos desses 20 e poucos anos continuo com isso, porque né, desses 30 e poucos anos eu vivo sob a sombra desses determinantes desiguais da sociedade impostos a pessoas como eu. Não sou uma única pessoa a passar por essas situações, mas provavelmente né, a gente vem trabalhando para que isso venha se modificando. E aí, falando desse trabalho, a gente tem no Brasil as comunidades quilombolas como um símbolo de resistência a essa violência racial e a uma defesa da vida, que por séculos vem resistindo a diferentes investidas de extermínios. Né? Então, não é de hoje que se fala sobre a luta das comunidades quilombolas, assim como outros povos tradicionais, e a sua importância nesse debate, principalmente atualmente, onde a gente vê grandes discursos midiáticos sobre o impacto que vem sendo causado no nosso ambiente. Então, essas mudanças climáticas, todos os impactos que a gente vem sofrendo ali em questão política e social, as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas principalmente, no caso desse trabalho, já vem apontando essas questões há muito tempo, principalmente em relação às desigualdades que enfrentam na luta pelo território. Né? E essa luta pelo território não é meramente uma luta por terras ou por direito de moradia, mas sim pelo direito de vida, da manutenção da vida e de uma vida sustentável, onde todos os seres vivos possam coexistir de uma maneira que a gente não vê aí o que a gente vem deslumbrando, né? Que é um extermínio desse nosso modo de viver muito próximo, né? As queimadas que a gente vem acompanhando, desmatamentos e outras tantas coisas que as comunidades quilombolas já apontam há muito tempo e lutam para que isso não, né, para que a gente possa refrear essas situações. No caso de Cabo Verde, a comunidade dos Rabelados,
também é um exemplo de resistência. E aí uma resistência muito determinante ao enfrentamento ao colonialismo, que é um dos pontos ainda chaves estruturais que ainda determina as violências e opressões que a gente vive hoje na contemporaneidade. O grupo, né, que surgiu de uma forma muito semelhante às comunidades quilombolas no Brasil, é uma forma de resistência negra, como outros grupos também afrodiaspóricos, né, como palengos, povos indígenas, e outros grupos que vão recusar a se submeter aos domínios colonialistas. E aí, como é que eles utilizam essas recursos? Né? Através dos recursos geográficos, através do modo de vida, através da resistência da oralidade, dos ensinamentos, das tradições, enfim, várias maneiras de contrapor a esse modelo de dominação. E aí, né, além do recurso geográfico ser um ponto de resistência, ele também é importante ressaltar nesse quesito que ele é um refúgio contra as investidas violentas dos colonizadores. Que a gente não está falando apenas da questão da resistência, mas também a gente está falando das violências e das investidas que vêm. Né? Isso é importante terminar nesse trabalho. E aí, nesse momento, analisando as duas comunidades, eu fui olhar para aquilo que foge dos padrões, né? O que faz essas comunidades serem também tão importantes para essa resistência frente à criminalidade, mas num modelo social onde a gente vive constantemente a modificação dessas estruturas, né? Então, a gente vive constantemente um modelo de dominação que é tão sutil que às vezes a gente nem percebe. Então, mudando nossos modos, nosso jeito de falar, enfim, como é que essas comunidades resistiram ao longo dos anos para lidar com essas situações. E é importante também dizer que existem dois movimentos. O primeiro, que é da questão das comunidades estarem ali, né, e se contraporem, mas também uma ausência de políticas pensando para essas populações. E aí isso é um ponto favorável e desfavorável também nas duas situações, pois onde as próprias comunidades também conseguem se organizar e manter manter as necessidades básicas, levar o desenvolvimento para o grupo de uma maneira organizada a partir dos seus próprios princípios, porém também, né, é uma estratégia também de apagamento dessas vozes dentro da nossa sociedade. E agora que a gente vê que a gente tem, através das tecnologias e outras formas de comunicação, uma maior ampliação dessas resistências de uma forma mais plural, mais horizontal, a gente também começa a ver esse outro lado se articulando para desmobilizar e para deslegitimar essas lutas que foram seculares. Então, dentro desse trabalho aí, levando em consideração que existe um espaço de disputa sistêmica que também define visões de mundo, como a legitimação de conceitos, né, como é recomendável o correto, o verdadeiro, também o aceitável, enfim. Apesar de todas as violências e imposições que o ambiente escolar pode proporcionar em alguns grupos, como populações negras, as experiências de racismo, enfim, o espaço formal de educação em algumas comunidades surge como possibilidade de mobilidade sobre as relações de poder, pois, ao se apropriar de conhecimentos dos opressores, né, é possível saber como combater as opressões e modificar as lógicas de violência. Essa foi a minha trajetória até 2020, que é quando eu começo a olhar para esse espaço escolar como um limitador também de algumas situações. Então, assim, estive nesse ambiente escolar, dentro da educação, olhando para como ela se organiza. Mas também comecei a observar que, fora desse espaço, e é justamente, né,
já vou dando spoiler da pesquisa, mas é justamente fora desse espaço que faz com que a gente consiga ter as manutenções das resistências dentro dos espaços escolares. Então, a partir desse projeto, eu comecei a olhar e pensar como é que as comunidades e esses grupos conseguem repassar os seus conhecimentos e ter uma política de resistência aí, lidando justamente com o sistema escolar, que faz parte desse sistema social, né, de uma forma geral, e que está ali a serviço de interesses, né? Então, dentro dessas disputas, né, quais são as, as conversas que vão tendo para formar ali o que a gente vai ligar. E aí surge o meu problema. Como a comunidade quilombola de Ossorá e a comunidade rural dos Madelados se organiza através de estratégias para transmitir essas práticas de resistência através de gerações, numa perspectiva contra-colonial e para o confronto das tentativas de desmantelamento e desconstituição das cosmogonias africanas e afrodiaspóricas em diferentes gramáticas de conhecimento. Através disso, os objetivos, né, o objetivo geral é identificar esses processos, né, de resistência na comunidade quilombola do Ceará e na comunidade rural dos Madelados, e através das gramáticas dos sujeitos da diferenciação colonial na educação comunitária. E estabelecer daí, né, um comparativo entre as comunidades, assim como analisar os processos de resistência e confrontação ao pensamento colonialista, e também compreender como essas gramáticas agenciadas pelos sujeitos das diferenciações colonial da comunidade de Onsurá e dos cabelados agencia para a luta antirracista. E o último objetivo é também investigar essa educação comunitária na comunidade quilombola e na comunidade dos cabelados, né? Como ela age de forma a ser um instrumento de fortalecimento das identidades fragilizadas pela colonização. E aí a gente vem para os caminhos que eu escolhi passar para responder essas perguntas, né? Então, desde 2016, eu já venho trabalhando com a etnografia, que é uma metodologia muito desafiadora, não é para qualquer pesquisador e nem para qualquer pesquisador, e você precisa ter muito respeito e muita compreensão do papel que você exerce nesse espaço. Justamente porque a gente deposita ali e vivencia muito tempo da nossa própria vida para estar nesses ambientes, lidando com as mais diversas adversidades, né, enfim, mas também a gente está lidando com a vida das outras pessoas nesses momentos. E a gente está lidando com o tempo do outro, com o espaço do outro. E nem sempre essas relações elas são feitas de uma forma muito tranquila. A gente precisa construir. Como qualquer outra relação social que a gente tem, a etnografia é baseada nisso, na construção, nos diálogos, na interação. E é só através disso que a gente consegue ter as respostas para os problemas que a gente, né, identifica. Sem esse primeiro passo, não tem como realizar essa pesquisa. No caso da comunidade de Jonsurá, isso foi mais tranquilo para realizar, afinal de contas, era uma comunidade que eu já tinha acesso, contato, já tive várias vivências próximo, né, da minha localidade, enfim. Mesmo assim, os desafios foram apresentados durante esse tempo. Mas, se tratando dos cabelados em Espírito Branco, as dificuldades aumentaram. Por ser um outro país, por ser uma outra perspectiva, né, por ter que mudar de vida, por ter que ficar no tempo, e também por conta da linguagem, que a gente falava outra língua, e eu tive que aprender um outro idioma para poder fazer essa pesquisa. Utilizei daí dos recursos da entrevista, observação, caderno de campo, foi muito importante para
retomar esses registros e conseguir olhar de novo, né, para essas vivências. E também foi muito importante a pesquisa bibliográfica para esses dois trabalhos, pois eu pude também olhar como as outras pessoas que já têm um contato tinham a ideia, né, tinham a identificação ali dessas comunidades. Tanto para as pesquisas que contribuíram muito, que têm um olhar parecido, de respeito, de uma relação verdadeira com essas comunidades, a fim de realmente auxiliar, como também pesquisas que somente usufruíram desses temas e ajudaram a construir imaginários extremamente preconceituosos em relação às duas comunidades. Então, é importante também olhar para esses olhares da academia e compreender em que momento e de que lado a gente está falando, até mesmo para a gente também poder se posicionar da melhor maneira. E contribuir, né, que essa pesquisa, dentro desses caminhos metodológicos que eu escolhi, ela não é neutra. Se ainda existe uma neutralidade dentro da pesquisa, definitivamente não é o meu papel como pesquisadora estar defendendo isso. Eu tenho uma posição e tenho um compromisso e estou muito bem posicionada a favor e a serviço das comunidades. Então, esse texto também é bem intuitivo nesse sentido. E aí a gente vem olhando para esses campos de pesquisa, né, que tem experiências parecidas nas lutas de forma de resistência ao colonialismo, e tem a formação inicial também no contexto de conflito, numa emergência de se proteger contra a violência colonial, onde ambos vivenciam por muito tempo a perseguição, tanto física como dos seus modos de vida. O cenário, mesmo que tenha se modificado com a história dos países e com a interação social de ambos os grupos, não invalida o que já foi vivenciado e também se modifica em relação a outras formas de violência, que a gente vai conversar ao longo dessa apresentação e que foi abordado ao longo do texto também. Por mais que a gente não vive hoje uma opressão declarada a esses grupos, ela está presente de uma maneira muito que afeta muito essas comunidades. Então, ali tem uma imagem, só para vocês terem uma breve noção, dessa distância entre o Brasil e Cabo Verde. E aí, antigamente, teria um voo que saía de Fortaleza, e que nesse voo era aproximadamente aí 14 horas e 50 minutos para chegar a Cabo Verde, de via direta. Porém, agora, esse trajeto é ainda mais longo, que a gente tem outras modificações de trajeto, enfim. Então, assim, é uma distância bem grande em relação à questão geográfica, mas, ao longo da apresentação, ao longo do texto, vocês vão perceber que essa distância ela é geográfica mesmo. A gente tem muito mais em comum do que as diferenças que nos distanciam. Então, falando um pouquinho da comunidade de João Surá, né? Ela fica localizada no Vale do Ribeira, a 160 quilômetros da capital aqui do Paraná, né, de Curitiba, e faz fronteira com o estado de São Paulo. Numa região ali do Vale do Ribeira, que é uma alta concentração de comunidades quilombolas, indígenas, pesqueiras, ribeirinhas, e que também tem uma grande concentração de conflitos territoriais por conta dessa vasta vegetação que tem. É uma área da Mata Atlântica de preservação e que é ali alvo de hidrelétrica, de mineração e outras questões. No caso da comunidade quilombola de João Surá, existe a estimativa de que os primeiros quilombolas chegaram por volta do final do século XVIII,
no começo do século XIX, com mais de 200 anos de história. Como a nossa história, né, no caso do Brasil como um todo, sofre com as questões do registro, pode ser também que esses números, essas estimativas aí, sejam alteradas e já tenham ali essa existência há muito mais tempo. Mas, segundo a comunidade mesmo, os quilombolas da região, essa é a datação de mais de 200 anos. Ou seja, é uma comunidade muito tradicional e muito bem firmada na sua história, e que tem atualmente ali 3 sedes, né? Então, é formada pelo Guaracri, Poço Grande e a sede, que é onde fica a sede, é onde fica a escola, onde fica a igreja, onde fica a posto de saúde e outros serviços que estão disponíveis à comunidade. Atualmente, a comunidade ela pertence ao município de Adrianópolis, né, aqui do interior do Paraná, e essa cidade de Adrianópolis foi fundada em 1961, ou seja, para vocês verem a comparação aí de temporalidade de como o próprio governo, né, o próprio Estado, nessa questão de defesa do território, nessa questão da briga da titulação, é complexo, né? Afinal de contas, a gente tem uma cidade que ela é criada há pouquíssimo tempo, né? E engloba ali esse núcleo tão grande, que faz parte da cidade, que já tem mais de 200 anos. E, enfim, a gente vai discutir isso mais pelo texto. E aí eu trago um pouquinho da ideia da história da comunidade de Madelados, que é localizada em Calheta, no Conselho de São Miguel, na ilha de Santiago, Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago de 10, que contém 10 ilhas e alguns ilhéus. E tem uma história também muito, muito importante, inclusive uma história para nós brasileiros de muita importância, pois Cabo Verde foi um dos primeiros portos de atracação dos navios que saíam de Portugal e faziam esse tráfico de escravizados até as Américas. Então, eles paravam nas ilhas para abastecer, para fazer comércio, transação e outras políticas, né, nesse período do período colonial imperial. Mas, para além disso, e muito para além disso, né, porque a nossa história não é somente esse espaço, esse recorte, Cabo Verde ele tem uma cultura e uma percepção de mundo que é muito parecida com a nossa, do povo brasileiro. Então, essa luta e resistência que a gente vai vendo dentro das comunidades é muito presente também, principalmente na Ilha de Santiago, no interior, que é onde também se encontra a comunidade dos Madelados. No caso da comunidade, ela é situada aproximadamente a 80 quilômetros da cidade da Praia, né, que é a capital do país, e é formada por pequenos agricultores, pescadores, artesãos, comerciantes. Também é cercada por uma encosta de pedras e mar azul intenso. É usada a pesca como comércio e principal renda de alimentação, além das atividades agrícolas, né, e de pastoreio. Mas também os produtos e artigos domésticos e obras de arte são também um ponto muito importante para a comunidade na questão comercial. É dali que eles tiram boa parte do sustento da própria comunidade. E é uma coisa muito interessante de analisar dentro da comunidade dos Madelados, que é essa questão do compartilhamento, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente também. E aí, nesse ponto, a gente entra no segundo capítulo da tese. Essa tese foi escrita em 6 capítulos, né? O primeiro de introdução, o segundo é
metodológico, e os outros a gente vai conversando ao longo dessa apresentação. E aí, por fim, a gente faz uma conclusão, né, uma inconclusão, com umas provocações finais, para finalizar esse trabalho. O segundo capítulo é intitulado, então, Combinados, Metodologia de Pesquisa e de Escrita frente a novas vertentes à produção científica. E eu trouxe essa frase em crioulo, né, quebra um dote com essa ideia, que significa, bem isso, né, a produção é bem literal, que é para quebrar essas pedras aí, para construir pensamentos novos. E dentro disso, dentro desse capítulo, eu me desafiei e já peço de antemão desculpas à Blanca, que fez a leitura, e, enfim, muitos desses combinados são combinados que eu estou me propondo, mas que eles são muito difíceis mesmo de cumprir, justamente porque se trata de uma mudança de vida, uma mudança significativa de um rompimento com essas estruturas. E aí, alguns momentos, a gente mesmo se vê tropeçando nessas drogas. Mas a gente dá um jeito de voltar e é isso, né? O importante é você ter ali o compromisso e a ideia de fazer essa transformação. Então, diante dessas provocações, os combinados que eu venho estabelecer dentro desse projeto, né, desse processo de escrita, estão para romper essas lógicas. A ideia, então, é que seja uma escrita submissa e que ela tenha aí esse compromisso com uma escrita, né, uma escrita compromissada, uma escrita que tenha identificação de gênero e uma valorização da produção negra, das produções negras e indígenas, a fim de conter com o epistemicídio. Também trago com muita valorização os conhecimentos dos próprios tradicionais. E aí eu enfatizo que não são saberes, são conhecimentos, justamente porque muitos pesquisadores utilizam da palavra saberes para diferenciar aquilo que está dentro da universidade e que está fora. E dentro dessa minha pesquisa, está tudo dentro, ou tudo fora, que deveria estar, enfim. E aí, nisso, a gente propõe algumas mudanças nas normas da BNT, que no caso é mais aparente nas referências, né, onde os nomes e né, quem está escrevendo fica muito explícito. Também a grande mudança é ali com quem eu vou dialogar. E aí, um dos itens que eu trago destaque é a escolha das referências, né? Então, eu brinco ali, diga com quem anda, que eu te direi quem é. E eu ando com gente revolucionária. E trago para esse aval, para esse escopo de pesquisadores e pesquisadoras, pessoas que estão pensando à frente da sua época já há muito tempo. De destaque, eu trago aqui Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Antônio dos Santos, junto com a Mônica Cabral, que vai ser essas figuras que vão de mãos dadas ali, né? Eu pego na mão deles e vou até o final dessa escrita. E pretendo continuar andando com eles, né, até onde as pernas vão. Mas eu gosto de olhar para esse quadro de pesquisadoras e pesquisadores e ver, se vocês puderem olhar com mais foco, mais atenção, dá para contar nos dedos as pessoas brancas que estão dentro desse espaço, né? Isso é muito importante, principalmente para esse programa de pesquisa, aonde dentro dessa formação, não só no programa do meio ambiente, mas também em outros programas da universidade como um todo, se pautam em justificativas muito furáveis para essa contemporaneidade, onde dizem que porque eu uso um autor racista, um autor que é misógino, um autor que não está nem aí com as questões ambientais, na justificativa de que são importantes para o seu tempo, e porque não tem outras escritas, e porque não tem outros diálogos. Enfim, eu espero que essa tese seja de hoje, a partir de hoje, pelo menos referência para as pesquisas,
para que as pessoas possam olhar ali as minhas referências teóricas e utilizem para, né, acompanhar também as suas caminhadas. Afinal de contas, a gente precisa pluralizar esses debates e quanto mais diferenciado, melhor a gente tem a construção das nossas ideias. Então, olhando para esses dois grupos, desejo compreender como é que faz essas existências, né? E aí é mais ou menos uma retomada que a gente já veio conversando. Outro ponto importante da pesquisa é identificar o que seria a recolonialidade e contra-colonialismo. E isso é muito sério dentro desse meu trabalho, porque é aquilo que determina o que a gente, como é que essas engrenagens, essas válvulas do sistema ainda se mantêm. E aí, isso é através da recolonialidade. Então, a gente vê uma estrutura que diz que não trabalha mais com colonialismo, que é pautado no capitalismo, neocolonialismo, pós-colonialidade, enfim, várias vertentes para se olhar para esse sistema mundo, mas que ele continua sendo opressor, e ele continua sendo opressor com determinados grupos muito direcionados ainda desde a colonização. Então, ali, o que é essa recolonialidade? É esse movimento contínuo do sistema mundo de engolir essas comunidades, esses povos que são os divergentes, né? Então, que vivem nessa tensão constante e é isso que faz esse movimento de recolonialidade. Em contrapartida, a gente tem o contra-colonialismo e ele não é novo, apesar das discussões serem atuais. É uma discussão que as comunidades quilombolas e outros povos tradicionais trazem. Afinal de contas, como o negrismo vai apontar, o contra-colonialismo é um modo de vida, né? E essa vida de resistência. Né? E é uma cosmogonia diferente dessa lógica de dominação. E aí eu entro no capítulo 3, que é um capítulo para identificar os campos, aonde eu estou, como é que foi a viagem. Então, trago ali a identidade, a territorialidade e os gêneros, né, desde Brasil e Cabo Verde. E aí, eu gosto muito dessa parte desse trabalho que eu fiz, que foi uma pesquisa mais para mim mesmo do que para a própria pesquisa, que é identificar essas falácias da colonização, né? Então, desmistificar a criação de Cabo Verde e desmistificar a ideia dos europeus como grandes navegadores e essa ideia de descobrimento do Brasil. E aí, de novo, para vocês verem como Cabo Verde está muito presente na nossa vida de brasileiros, esse é um mapa que está por volta de 1400, 1416, que já estava apontado ao arquipélago de Cabo Verde como principal fonte de transição, né, para essas navegações. E foi a partir daí, né, que eu comecei a olhar para outras figuras, como Abubakar, que é um grande líder, imperador militar da época da Nigéria e dos impérios ali, impérios Bantu, que faz uma migração para as Américas muito antes de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral e aquela comitiva toda ali das caravelas. E eles vêm para as Américas, segundo algumas pesquisas e alguns registros arqueológicos, e fazem aí uma passagem entre Brasil e México. Não se sabe mais ao certo qual é o paradeiro, porque, enfim, né, a nossa história ela é o tempo todo apagada. Mas isso daí é um pontinho só para outras pesquisas. Então, historiadores que estão ouvindo, né, fiquem provocados por essa situação. Eu gostei muito. O processo histórico de identidade entre Cabo Verde e Brasil, eu não vou correr aqui com o tempo. E dentro disso, né, temos aí um processo muito parecido em questão da ditadura, das narrativas de construção da identidade, e aonde Amílcar Cabral aparece com muita força dentro desse movimento de libertação, não só para Cabo Verde, mas para vários países do continente africano, vem junto com uma leva de pensadores e grandes movimentalistas, né, da época, pensando em um pan-africanismo, uma luta contra a colonização,
que no caso de Cabo Verde foi até 1950, 1960, ali na transição entre esse processo de colonização. As mulheres nesse espaço, né, como representatividade feminina nos processos de resistência, que elas estão muito presentes dentro desse trabalho em todo momento. Então, ali, e aí, olhando para essa atualidade, né, onde Cabo Verde é terra, né? É aquela coisa autêntica, que está latente. E vive essa polaridade também dentro do seu próprio espaço nacional, entre Badios e São Badios, que são as configurações sociais, né, dos grupos que existem dentro do país. Que eu não vou me alongar muito por conta do tempo, mas fiquem à vontade de procurarem leitura, quem ainda não teve acesso, para depois saber um pouquinho mais sobre isso. E aí, dentro dessa ideia de olhar para os processos identitários, eu trago também o Brasil quilombola, né? A ideia de tomar o Pindorama, né, como terra de Dandara. Então, olhar para esse Brasil, dessa luta dos povos tradicionais e do território e pelo direito à vida. Então, ali, as coisas que nos aproximam, né, seja através do batuque, do tambor, de mina, das comunidades, cabancas, favelas, quilombos, aldeias, do carnaval de Ribeiro, do Rio de Janeiro, da cachupa ou feijoada, do cultivo do Guaraná, bem como a calabaceira e muitos outros elementos e misturas do regionalismo de ambos os lados do oceano, nos seus diferentes ritos e espíritos, Brasil e Cabo Verde apresentam diferentes contributos para essa provocação de uma inversão de narrativas, onde historicamente se constrói potencialidades. E é nessa perspectiva que entramos com o próximo capítulo, que é a minha Arabelado e eu sou quilombola. Então, comunidades rurais negras, né, entre o Atlântico, constituindo gramáticas de vida. Eu trago aqui a imagem da Glace e da Cassiane, que são quilombolas, e da Cintina, que é rabelada, e que ambas estão fazendo atividades que são muito presentes e muito parecidas nos dois lados. Então, ali, né, pilando o amendoim e fazendo um fogo de chão para cozinhar. Coisas que a gente tem, que a gente, comunidade negra, povo negro e indígena, quilombola de terreiro, populações tradicionais têm muito presente na sua formação familiar. Então, quando eu olhei para esse capítulo, me remeteu muito ao que eu tenho da minha própria família, da minha criação também. E aí a gente traz alguns destaques também desse capítulo, que é esse olhar, essa narrativa das ideias, né, de identidade, do que é esses grupos, né? Então, existe também uma grande folclorização desses espaços, né, tanto para a comunidade quilombola quanto para os rabelados. E aí a gente vê que a gente vê também uma imposição daquilo que eles devem ser. E existe um machismo muito grande de fora do que é ser rabelado, do que é ser quilombola. E isso é somente essas comunidades que podem dizer, né? Então, dentro desse capítulo, eu vou pincelando um pouco o que é a essência dentro desses grupos, de como que ele se organiza. E justamente para desmistificar esse olhar estereotipado dentro dessas comunidades, né? Onde, coitado dos favelados, ou coitado dos quilombolas, olha só. E a gente vem justamente para modificar isso, afinal de contas, são essas pessoas que estão protegendo um pouco que a gente tem de ar puro, né? E protegendo um pouco de cultura e de tradição e de conhecimentos sobre o nosso mundo, sobre a vivência, sobre como funciona. E aí, dentro disso, eu trago alguns exemplos de ensinamentos. No texto, eu trago exemplos mais claros, né, do que é esses ensinamentos passados de geração a geração. Né, um exemplo é a florada de café, que, né, o seu Paulinho, com sua grande sabedoria, né, o seu Paulinho está aqui nessa foto, junto comigo, que a gente fez uma das várias visitas que a gente fez.
E nesse dia choveu, choveu bem pouco, assim. Mas aí ele olhou e falou assim, já tá vindo tempestade, já tá entrando na época de chuva. E aí ele olhou para mim e falou, você sabe por que eu sei? Daí eu perguntei, por quê? Aí ele, porque o café já tá dando flor. Então, assim, é você olhar para. É você entender um pouco como ele funciona. E realmente, se a gente não tivesse ido embora naquele mesmo dia, voltado para Curitiba, a gente teria pegado outras situações complicadas que as comunidades vivenciam, que são as grandes chuvas, tempestades, e que atingem aí a comunidade de uma forma bem complicada, né? Então, com queda de árvores, destruição das redes elétricas, enfim, várias outras situações. E aí é observando esse movimento da natureza que ele consegue prever ali o que vai acontecer. E já falou, ó, vamos para casa, para não pegar chuva. E do outro lado eu trago uma foto de uma ampola de remédio. Esse remédio eu consegui uma revelada e ele é um dos vários remédios que ela faz. Então, esse era para fígado, várias outras coisas, e tudo de forma utilizando as ervas medicinais, ervas tradicionais que tem. Então, assim, são conhecimentos que passados de geração para geração e que eles têm uma eficácia muito grande para as comunidades, né? Que não podem ser tratados de forma banal, até porque a gente também vê o uso desses conhecimentos nos espaços acadêmicos. Só que a gente também vê esses conhecimentos sendo desconfigurados justamente por conta desse olhar violento do colonizador. Aí a gente vai para o capítulo 5, que é a educação para a vida, né? Conhecimentos e ensinamentos em comunidades negras, as formas práticas daqueles conhecimentos que eu observei. E aí trago essa frase do bispo, né? Que é, porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a realidade, mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados, e mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Para exemplificar isso. E aí, quando a gente olha para esses dois espaços, eles têm os mesmos questionamentos, né? Que educação é essa? Que os nossos filhos que estão dando aos nossos filhos. Então, assim, dentro do texto, eu vou contando várias outras histórias que são importantes para a formação desses espaços. E uma dessas questões identitárias muito forte deles é a negação do espaço educacional formal. Então, em determinados momentos, as duas comunidades rompem com esse espaço formal por diferentes motivos, mas principalmente pensando em qual educação está sendo oferecida aos meus filhos, né, para a minha geração futura. O que estão ensinando para eles? E aí eu trago alguns exemplos de práticas educacionais, né? Dentro deles, eu destaquei os dois aqui, que é um da Lisiane aqui, da Lise, né? Aprendendo a amarrar o pano de costa, colocando ali o bebê, enfim, né? Que é uma prática muito comum dos países africanos em todo, né? Então, a gente vê muito isso dentro das comunidades mais tradicionais. E também do Ronick aqui fazendo a limpeza do seu calçado, né, para ir para a escola. Então, são crianças muito pequenas, uma tem 3, o outro tem 5, e eles já fazem ali, eles já aprendem ali como é que faz esse ensinamento para a sua própria vida, né? Como se cuidar nesse momento. Aí eu vou para o sexto grupo do capítulo. Dá um fôlego, dá um cansaço assim, na hora de falar, mas por mais que são grandes, né, são vários capítulos, mas o texto em si não está tão extenso, pelo menos não veio. A banca riu aqui, né, gente? Não sei porquê. Eu queria ter escrito mais, olha só, não deu tempo. Mas esse sexto capítulo fala, né, então, desse projeto de americanização. E eu trago ele diferenciado justamente porque a ideia é falar não só uma africanidade, mas uma americanidade, enfim, que é uma ressignificação do que a gente tem de conceito de América. Fugindo desse estereótipo de que americanos são apenas estadunidenses
ou canadenses, enfim, a gente está todo mundo dentro desse continente produzindo muito pensamento, muita questão. Então, e olhar também para a população indígena, como também parceiros e contribuintes para essa nossa ancestralidade, nossa identidade, que é uma identidade outra do que a gente vê olhando para o continente africano, para alguns países africanos hoje, que a gente não consegue identificar em alguns aspectos, porque a gente já tem outras coisas também carregando dentro dessas nossas bagagens. Né? O que também não exime que a gente ainda carrega muito de África na nossa essência. E a gente precisa estar o tempo todo resgatando e reafirmando isso, até porque não fazemos. Então, quando a Milka Cabral vai lá e instiga o povo na luta pela liberdade e unificação com uma ideia de irmandade, é justamente porque essa é uma estratégia que a colonização utilizava, né? Então, para desvendar, para individualizar, para estar cada vez menos se relacionando. Então, a ideia de estar conectado, de estar unificado, é também um rompimento com esse pensamento colonialista. E aí a gente tem o conceito de americanidade, mas também uma produção de americanização. As importâncias dessas lutas de libertação e emancipação cultural, tanto para Cabo Verde como para o Brasil, e também para perspectivas futuras, né? Como é que a gente olha para a sociedade daqui para frente. E aí trago nesse ponto o racismo ambiental de uma forma bem pontual, porque a gente tem o racismo como estrutural na nossa sociedade, mas o racismo ambiental aparece de outras maneiras. E aí a gente precisa também saber identificar ele para poder lidar com as novas investidas. E a mulher quilombola e a mulher enrabelada como força motriz desses espaços, principalmente porque foram as principais interlocutoras dessa pesquisa, foram elas que estavam comigo apresentando a comunidade, a sua história, o modo de vida, mostrando o melhor caminho, abrindo seus lares. Essas mulheres fizeram parte dessa história e elas precisam estar evidenciadas. E aí também trago como grande chave principal o conhecimento tradicional. E aí a gente tem que diferenciar o que é tradicionalista, né? E o tradicional. Esse conhecimento tradicional é o conhecimento das comunidades, desses povos, né, que não tem nada a ver com essa ideia de dominação que a gente vem observando dentro dos espaços institucionais. E aí, a primeira observação que a gente pode fazer das comunidades é sobre o tempo e o espaço. E esse conceito físico, ele que organiza a natureza, enfim, o nosso modo de relação, são outros desses territórios, são completamente diferentes. E eles precisam ser diferentes também na nossa visão de mundo, porque do jeito que a gente se organiza hoje, com o nosso tempo e o nosso espaço, a gente não vai mais nem ter tempo, muito menos espaço. Então, olhar para as comunidades é justamente pensar nessa outra forma de pensar a fluidez da vida. Né? Estou acabando. A intenção com esse trabalho, além de afirmar todas essas categorias já apresentadas, e também também demonstrar o papel e a importância dessas pessoas que sabem o risco que correm por divergir de uma norma padrão, sendo os riscos mais variados possíveis, como exclusão, discriminação, enfim. Porém, elas continuam se mantendo corajosas e firmes em fazer algo tão simples e revolucionário nesse mundo que está se tornando sintético, que é viver e permanecer vivos. A educação da vida, que se mostrou mais complexa do que é pensado, também demonstra a educação para a manutenção da mesma. Então, sendo essa vida não apenas a dos seres humanos, mas também a vida na sua simbologia, enfim, as suas mais diferenciadas significâncias em uma ontologia americana.
É isso, gente. Muito obrigada. A gente agradece muito a Dani pela apresentação desse trabalho denso, complexo, extenso. E a gente já parte para o momento das admissões, né? E a gente